olha só, outra dívida que eu pago hoje, para quem acompanha o programa atentamente, é que surgiram notícias vindas dos próprios jogadores, comentadas pelo Marcelo Oliveira, de atraso de salário no Fluminense. E o clube prometeu que na quinta-feira conversaria conosco, ou seja, o torcedor do Fluminense ou de qualquer clube que assiste ao programa. E cumprindo essa promessa, o gerente-geral do Fluminense, o Fernando Simoni, nos atende neste momento por telefone. Fernando, muito obrigado, bem-vindo. Eu queria saber de você como é que está essa questão dos salários no Fluminense, se você reconhece esse atraso e como é que está a questão, se uma parte já foi colocada em dia. Conte para a gente, bem-vindo ao Seleção. Boa tarde, Rizek, boa tarde, Caio, Pet e Roger. Boa tarde também aos telespectadores. Sim, a gente está com um problema de salários atrasados, de direitos de imagem também. A gente conseguiu ontem pagar um mês de salário de carteira, né? Mas a gente ainda conta com alguns atrasos que a gente está trabalhando aí para resolver no menor tempo possível, para poder dar tranquilidade aí para os atletas e também funcionários, né? Porque quando a gente fala de atraso aqui, não são só os atletas que estão sofrendo. Bom, a gente sabe que há um risco sempre, tem várias questões envolvidas, né? Atrasar salário nunca é agradável, porque quem tem salário tem conta para pagar e evidentemente você sabe disso. E tem uma outra questão legal, né? Que é você perder um jogador se ele ficar 3 meses sem receber. Como é que tem sido feita essa equação entre pagar para que as pessoas possam tocar a sua vida e também não deixar que jogadores deixem o clube caso isso passe de 3 meses, Fernando? Então, efetivamente a gente tem hoje um salário CLT atrasado, tá? E imagem indo para o terceiro. Então a gente está agora correndo, a nossa prioridade é conseguir colocar pelo menos essa imagem desse dia e depois conseguir quitar o resto dos salários aí para poder resolver de uma vez por todas esse problema que causa... Aí, como você falou, aflição e preocupação em todo mundo que trabalha no clube. As pessoas trabalham, elas têm o direito, né, de receber os seus salários e essa é a prioridade do clube. A gente tem sempre priorizado pagar salários, em detrimento, inclusive, de alguns fornecedores para poder manter essa necessidade básica em dia, né? Isso é que é a nossa preocupação, é para isso que a gente trabalha, a gente passa o dia inteiro preocupado em resolver esse problema, tentando encontrar receita para que a gente possa agilizar e resolver isso o mais rápido possível. Fernando, atraso de salário não é exclusividade do Fluminense, infelizmente vários clubes sofrem com isso no Brasil. E para concluir eu te pergunto o seguinte... Qual é o plano do Fluminense para um longo prazo, por exemplo, ano que vem, poder conviver sem essa dificuldade? O Fluminense, como ele se prepara, porque eu imagino que o mundo ideal, o clube mire esse mundo ideal, é não atrasar salário nunca. Qual a perspectiva que o Fluminense tem de chegar nesse patamar? Então, Rizek, a gente tem receitas para entrar, né? O presidente falou agora há pouco tempo, foi um pouco criticado quando disse que nossa situação econômica era boa, e quando ele fala isso não é uma questão de falar para a boca para fora. A questão é que nós temos ativos a receber, o Fluminense tem ativos, e todo clube de futebol tem também, em negociações que nos garantem que daqui até o fim do ano a gente vai conseguir regularizar o que a gente tem para trás e se manter numa questão melhor de não atrasar os salários, né? O que acontece, Rizek? Acho que, como você mesmo falou, hoje isso não é essa situação ela não é uma coisa só do Fluminense. O futebol brasileiro hoje sofre muito com isso. Muitos clubes sofrem com essa questão do atraso de salário, né? A gente sabe que tem outros clubes com atraso de salário. Eu acho que isso seria legal e o teu programa poderia começar a trazer essa discussão à tona, porque o futebol brasileiro precisa de uma mudança de modelo, de uma mudança de mentalidade, mas não é simplesmente dizer que os clubes precisam pagar em dia.
o modelo do futebol que é feito hoje, ele é um modelo que prejudica muito a saúde financeira dos clubes. A gente tem muitas questões que são colocadas para os clubes pagarem, sem que a gente tenha onde financiar. Eu vou te dar 2 exemplos. Quando foi pensado em colocar o VAR no campeonato, a conta seria repassada aos clubes. A gente tem uma obrigação de ano que vem ter um campeonato feminino, ter um time de futebol feminino, e é mais um custo que a gente vai ter que colocar na nossa conta. Quer dizer, a gente precisa rediscutir o modelo do futebol. Isso precisa ser discutido pelos clubes. Os clubes têm se encontrado num congresso de gerentes financeiros, diretores financeiros, para justamente discutir esse tipo de coisa, né? Então a gente trabalha assim para diversificar a receita, para tentar entrar mais receita, para a gente poder ter uma vida um pouco melhor, mas ao mesmo tempo é fundamental que o modelo seja discutido, porque senão a gente vai ficar nessa ciranda para sempre. A gente tem Profut, a gente tem outros financiamentos, mas a gente sempre acaba chegando numa situação de que eles ficam sendo impagáveis. Eu acho que como eu estou falando, eu acho fundamental que essa discussão ela aconteça. Os clubes têm dívidas muito antigas. Você tem aí na bancada 3 atletas que foram atletas do Fluminense: Caio, Pet e Roger. Deram muitas alegrias para a torcida, foram excelentes atletas, defenderam a camisa do Fluminense com galhardia, com dignidade, e eu não tenho os números aqui na minha mão agora, mas eu não duvido se o Fluminense ainda não deva alguma coisa a cada um deles, sinceramente. Porque a gente traz esse histórico muito grande de muito tempo e prejudica as receitas atuais. Todas as nossas receitas são pressionadas por essas dívidas, por esses parcelamentos, entendeu? Então a gente trabalha para que isso não aconteça, tentando o quê? Diversificar a receita, trazer mais patrocínio, mas para isso a gente precisa também não esquecer de que precisamos investir no futebol, porque para você aumentar a sua receita, você precisa de um futebol vencedor. Com um futebol vencedor, você chega em mais competições, você vai mais longe em competições, indo mais longe nas competições são prêmios que você recebe por passagem de fases, são televisão que paga mais, patrocinador que vale mais gente vai ao estádio, isso tudo traz receita. Então, você tem que achar o equilíbrio de não gastar mais do que pode, mas ao mesmo tempo conseguir fazer com que o seu futebol seja forte para que ele atraia mais receitas. Fernando, obrigado pela sua participação. O Fluminense cumpriu a promessa, falou aqui ao vivo na quinta-feira, te agradeço por isso, até a próxima. Os 3 aqui acenaram com a cabeça, mas admitiram que as dívidas já foram quitadas.